Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Bem do lado da casa onde a gente morava também uma mulher que lia a sorte. Eu, sinceramente, nunca dei muita bola para esse tipo de leitura, digamos assim, sabe? De adivinhação. E nunca acreditei muito, para falar a verdade. Mas todos os dias, olha, tinha um monte de gente que aparecia ali para consultar com ela. Até a mãe fazia isso. Dizia que ia lá tirar as cartas ou tomar um banho de descarrego. Eu achava graça porque, repito, nunca coloquei muita fé. Além de ler a sorte, a dona Bete fazia benzimentos, rezas, trabalhos. E o engraçado é que quem a visse na rua não dizia que ela mexia com essas coisas, porque era assim uma mulher comum, normal. Inclusive trabalhava fora. Tinha família. Um domingo, logo depois do almoço, lembro que eu estava ali na frente, lavando o meu carro, quando reparei naquela moça se aproximando. Ela olhava para um papel que trazia na mão, depois olhava de um lado para o outro, como se estivesse perdida ou procurando um endereço. De repente se aproximou, me viu ali e perguntou: "Boa tarde, será que você pode me dar uma informação? Você conhece alguma Bete?" "Dona Bete? Conheço sim. Por acaso você veio ler a sorte?" Eu fiz aquela pergunta, já antevendo que ela responderia sim. Ela sorriu, meio sem braço, e confirmou: "Então, ela mora aqui do lado, só que eu acho que não tem ninguém em casa. Eu estou aqui, por exemplo, lavando o carro, já faz um tempão e a casa está toda fechada. Acho que ela saiu." Ela agradeceu, foi até o portão e começou a bater palmas, até que dali a pouco desistiu. Pelo jeito não tem ninguém mesmo. Será que ela demora para voltar? Falei que não sabia. Resumindo, ela resolveu esperar. Pelo jeito, devia estar passando por algum problema. Por isso estava ali para consultar com a dona Bete. Ou para ler a sorte. Ou então, sei lá, fazer uma oração, algum benzimento. Ou então algum trabalho. Eu fiquei ali, enquanto ela esperava, conversando com ela. Michele, seu nome. Ela me falou que morava perto do terminal. E eu fiz um monte de pergunta, porque, não nego, achei a moça assim, bem bonita. Ela deve ter ficado ali esperando mais de 1 hora e nada da dona Bete chegar. No fim, acabou desistindo. Disse que voltaria numa outra hora. E quando ela se despediu, num impulso, eu me ofereci para levá-la até o terminal. Ela agradeceu, mas falou que não precisava. Ia de ônibus mesmo. Mas aí eu falei que no domingo, os ônibus demoravam uma eternidade para passar. E no fim, mesmo assim meio desconfiada, ela acabou aceitando. A verdade é que gostei do jeito dela. Repito, uma mulher bonita, sabe, bem atraente, que é o tipo de mulher assim que quando passa, chama atenção. Durante o trajeto, fiz mais perguntas do que já tinha feito. Inclusive, aquela que eu mais queria saber a resposta. Se ela era solteira ou casada. Ela fez uma cara assim, meio de mistério. Depois sorriu e falou aquilo. Nem uma coisa nem outra. Digamos que no momento, pelo menos, eu estou no meio termo. Meio termo? Ué, como assim? Tá enrolado, é isso? Tá de rolo com alguém que também é enrolado? Não. Nada a ver. Aliás, não faça pergunta difícil. Mas e você? Tá aí me fazendo um monte de perguntas? Mas até agora não falou nada de você. Pelo jeito você é solteiro, né? Deve ainda morar na casa da mamãe. Acertei? Olha, podia ser impressão, mas eu senti um leve toque de ironia na sua voz. Mesmo assim, confirmei que era solteiro, não tinha namorada e que sim, morava na casa dos meus pais. Aproveitei e devolvi a pergunta, que sabia se ela morava sozinha ou morava com alguém. Mas ela só sorriu assim, com aquela carinha misteriosa, e não respondeu. O fato é que ficou um clima assim bem gostoso entre nós dois.
bem descontraído. Ela falava uma coisa, ria, eu ria também, depois falava outra, sei lá, parecia até que a gente já se conhecia. E nesse clima de descontração, fomos até chegarmos perto do terminal. Não perdi tempo, pedi o seu número, falei que tinha gostado de conhecê-la, que ela parecia uma pessoa bacana e eu não queria perder o contato. Ela ficou meio na dúvida, assim, se me passava ou não, mas aí deu aquela justificativa, né? Que talvez não fosse legal, né? Talvez numa outra hora, mas eu insisti. Cheguei a dizer que se ela me desse o número, eu podia avisá-la quando a dona Beth estivesse em casa, para ela não perder a viagem de novo. No fim, ela acabou me passando. Adotei seu número, depois passei o meu para ela também. Parei perto do terminal. Ela agradeceu, nos despedimos e ela desceu. Fiquei ali só observando aquela mulher caminhando, se distanciando. Ela tinha um corpo tão bonito, não era só o rosto, não. Sabe, era inevitável reparar. Ainda demorou um pouco para a gente voltar a se ver. Na verdade, mais do que eu imaginava. Porque mesmo tendo trocado telefones, ninguém foi atrás do outro. Eu não mandei mensagem, ela também não. Aliás, nem sei se ela voltou lá na casa da dona Beth de novo, para ler a sorte. Só sei que nunca mais a vi ali na rua de casa. O fato é que o tempo foi passando, até que, uns 5 meses depois, a gente acabou se encontrando de novo, só que dessa vez foi assim por acaso. Foi num sábado. Eu tinha deixado meu carro no estacionamento de um mercado e ido até uma lotérica ali perto, na avenida. Até porque não dava para parar com o carro perto. E na volta, eu caminhando assim pela calçada, meio distraído, acabei topando justamente com ela. Imagine a minha surpresa. Aliás, ela também não esperava. Pensei que nem fosse parar para conversar comigo, mas não. A gente se cumprimentou e começamos a conversar. Perguntei como estava a vida, se ela tinha ido atrás da dona Beth de novo para ler a sorte, mas ela desconversou. Aliás, mudou de assunto bem rapidamente. Resumindo, depois de um tempo de conversa, perguntei onde ela estava indo, se tinha compromisso, e no fim a convidei para irmos tomar alguma coisa em algum lugar. Ela hesitou um pouco, mas como eu insisti, no fim acabamos parando numa panificadora que tinha ali próxima. Nesse dia, parece que a Michele estava mais bonita. Tudo bem que eu a tinha visto apenas uma única vez. Aquela era só a segunda. Mas eu me sentia assim tão atraído por ela que não consegui nem disfarçar. No fim, depois de algum tempo de conversa, eu tomei a iniciativa e arrisquei lhe dar um beijo. Para minha alegria, ela não se retraiu. Pelo contrário, até porque demonstrava estar querendo também. É uma coisa que você acaba notando, né? Apesar de ela estar assim meio tímida, pelo menos no começo, o beijo aconteceu de uma forma bem natural. E foi simplesmente gostoso demais. Beijinho suave, assim, sem afobação, mas que, com o passar dos segundos, foi se tornando mais apaixonado. Não foi assim um beijo de novela, porque afinal de contas estávamos na panificadora, num lugar público, né? Até que depois de um segundo beijo, eu a chamei para a gente dar uma volta de carro. E aí no carro sim, nos beijamos de um modo mais ardente, com mais intensidade. Resumindo, não deu outra. Acabamos parando num motel naquele dia mesmo, até porque o clima tinha esquentado. E ali, nos entregamos um ao outro, como se não tivesse mais ninguém no mundo. Olha, eu nem acreditei que estava acontecendo, porque, repito, era só a segunda vez que a gente se via. Mas olha, que mulher, meu Deus. Ficamos ali um tempinho, e depois que a deixei perto de casa,
Eu mal consegui disfarçar minha felicidade. Fiquei eufórico. Foi simplesmente maravilhoso. A verdade é que bastou aquela nossa primeira vez para essa mulher meio que virar a minha cabeça. Porque a gente fez amor com tanta intensidade, com tanta entrega. Era como se nos conhecêssemos há muito, muito tempo. Eu só pensava numa coisa: vê-la de novo, repetir tudo o que tínhamos feito naquele quarto. Eu tinha ficado de ligar para a gente combinar alguma coisa depois e liguei logo depois do almoço. Ela fez uma onda, assim, dizendo que tinha um monte de coisa para fazer, que pelo menos naquele dia não daria para a gente ver, mas eu, como sempre, fui muito insistente, acabei vencendo pelo cansaço. Ela concordou em sair novamente comigo. Passamos um tempo juntos, passeamos, tomamos um refrigerante. Olha, foi tão gostoso ficar com ela, apesar de ter sido assim um tempo tão curto. Aliás, uma pena que ela não tenha aceitado ir comigo ao motel de novo. Falou que não podia chegar muito tarde em casa. O fato é que depois que a gente se despediu, eu senti tanto a sua falta. Incrível. A terceira vez que a gente se viu. Olha, se dependesse só de mim, eu não desgrudaria mais dela, nem por um segundo. E infelizmente não deu pra gente se ver durante toda aquela semana. Eu até tentei, ligava, mandava mensagem, mas ela sempre tinha uma desculpa, um imprevisto, um compromisso. Hoje não dá, hoje eu não posso. Vamos ver se amanhã eu consigo. Sabe, era sempre assim. Comecei a desconfiar que ela estivesse meio que tirando o corpo fora. Numa dessas, não tivesse gostado de ficar comigo, né? Do mesmo jeito que eu tinha gostado de ficar com ela. Era um monte de desculpa e eu achei que era desculpa demais que ela dava pra gente sair. De todo modo, ela topou me encontrar no sábado à tarde. Mas, em vez de ir buscá-la, preferiu pegar um carro de aplicativo. Marcamos diretamente numa lanchonete. E apesar de ela ter fugido de mim a semana toda, olha, a gente passou momentos tão bons juntos que, quer dizer, ela estava meio distraída, o pensamento assim meio longe. Eu notei isso. Mas só de estar ali com ela, para mim já estava bom. Só que mais uma vez ela não topou ir ao motel comigo. Falou que não podia demorar, que precisava voltar cedo para casa, que era melhor a gente deixar para uma outra oportunidade. Bom, fazer o quê, né? Tive de aceitar. Não podia forçar a barra. Só que aconteceu uma coisa tão esquisita. Quando estávamos indo embora, eu tinha deixado o carro estacionado a uns 20 metros de distância dali. Justamente a dona Beth passou pela gente. Aquela nossa vizinha queria sorte, ela e a filhinha dela. Eu a cumprimentei, elas retribuíram, e a dona Beth passou encarando a Michele. Sabe assim, quando a pessoa olha para outra assim com curiosidade? Mais do que isso, ela pareceu até meio espantada. E ao mesmo tempo, eu notei que a Michele ficou meio constrangida, até meio que virou o rosto, quando viu que era a dona Beth, como se, sei lá, não quisesse ser vista. Será que ela tinha voltado lá para se consultar? Ela agiu como se a conhecesse e tivesse ficado envergonhada. Repito, chegou a virar meio o rosto assim para o lado. E quando eu perguntei se elas se conheciam, ela desconversou. Depois eu ainda me virei assim para trás e vi a dona Beth com a filha cochichando e olhando para trás. Voltei a perguntar se ela tinha voltado na casa da sortista, né? Mas ela voltou a desconversar. Só fez um movimento de cabeça assim, mas não deu para saber se aquilo era um sim ou não. Enfim,
Entramos no carro e eu a levei embora. Eram quase 7 horas da noite quando a gente se despediu. Eu a deixei no mesmo lugar das outras vezes. Olha, preciso dizer que nessas alturas eu estava encantado por essa mulher. Isso para não dizer que já estava de 4 por ela. Porque eu pensava nela mais do que pensava em qualquer outra pessoa. Na verdade, não pensava em mais nada que não fosse aquele rostinho lindo. Pena que não deu pra gente se ver no domingo. Ela tinha um monte de coisa para fazer. Pelo menos foi o que ela falou. Mas olha, só eu sei a saudade que eu senti. Fiquei andando de carro pra lá e pra cá, só escutando música e pensando nela. Quando cheguei em casa, à tarde, minha mãe veio conversar comigo. Quis saber quem era a moça com quem estava saindo. Perguntei pra ela como que ela sabia, né? E com a cara assim meio fechada, ela falou: a Beth falou que te viu ontem de braço dado com uma mulher. Aliás, diz que essa fulana já veio ver a sorte várias vezes com ela. A Michele? Será, mãe? Foi o que ela falou. E ó, parece que ela andou fazendo o trabalho pra você. Como é que é? Trabalho pra você. Que conversa é essa, mãe? Trabalho pra mim? Que absurdo. Foi a Beth que me contou. Ela fez um benzimento, um trabalho. Um tipo de amarração, como ela fala. Olha, eu achei aquilo tão difícil de acreditar. Esquisito. Será que era verdade? Ela tinha feito um trabalho para mim, uma amarração. Foi a expressão que a minha mãe usou. Eu nem sabia que a Michele tinha voltado ali, na casa da dona Beth. Até perguntei, né? Mas ela não falou coisa com coisa, só desconversou. Será que ela tinha feito alguma coisa relacionada a mim? Mas a truco de quê, meu Deus? Nem precisava. Eu já estava de 4 por essa mulher. Ou será que era por isso que eu estava tão enfeitiçado daquele jeito? Olha, sou eu que sei as coisas que passaram pela minha cabeça. Eu simplesmente não me contive enquanto não fui lá tirar aquela história limpo com a dona Beth. Fui lá conversar com ela. Saber se aquilo era verdade mesmo. Ela não queria contar nada. Disse, inclusive, que até tinha se arrependido de ter comentado com a minha mãe. Até porque sabia que ela forçosamente ia me contar depois. Até que no fim, de tanto eu insistir, ela resolveu me contar. Para começar, confirmou que a Michele havia estado ali, na casa dela. E não só uma vez, não. Mas 3 vezes. Eu fiquei espantado porque não imaginava. E quando eu perguntei o que ela tinha ido fazer ali, a dona Beth desconversou, ficou fazendo rodeio, perguntou há quanto tempo que eu conhecia a Michele. Respondi que fazia alguns meses, mas que só fazia 2 semanas que a gente estava ficando junto. Inclusive, deixei escapar que estava meio apaixonado. Nessa hora, ela franziu a testa. Olha, Edmilson, cuidado, viu? Cuidado, porque essa moça, ela veio atrás de mim não faz nem 1 mês para fazer uma amarração pro ex-marido dela. Ela estava tão desesperada que você nem imagina. Sofrendo de amor por causa desse cara. Eu até achei estranho quando vi vocês 2 juntos ontem. Ex-marido? A senhora tem certeza? Ela falou que sim. Falou até o nome do sujeito, porque era boa de memória. E no fim, ainda me deu aquele conselho. Olha, não sei o que essa moça pretende, mas é melhor você ficar esperto, viu? Para não acabar entrando numa história que depois vai causar arrependimento. Bom, imagine como que eu me senti. Quer dizer então que ela tinha um ex-marido? E quer dizer então que tinha procurado a dona Beth
porque estava desesperada, sofrendo de amor pelo cara, querendo reconquistá-lo. Foi lá atrás de uma amarração para trazê-lo de volta. Olha, se eu não estivesse tão envolvido, talvez nem desse tanta importância. Mas só eu sei o jeito como que eu me senti. Talvez eu nem tivesse nenhum direito de confrontá-la, mas, sabe, criei coragem e fui atrás. Primeiro liguei, porque queria entender aquele episódio todo, aquela coisa esquisita. Mas ela não atendeu. Liguei um monte e nada. Mandei mensagem, perguntando se era verdade aquilo que a dona Beth tinha me contado. Só que ela visualizou a mensagem, mas não respondeu. Aliás, não respondeu, mas não demorou muito, até sua foto sumiu do perfil. Mandei outra mensagem, só que ficou aquele risquinho assim, indicando que ela tinha me bloqueado. Tive certeza disso quando liguei e a chamada não foi completada. Ela tinha me bloqueado mesmo. Nem precisava de uma confirmação dela. Porque a dona Beth não ia inventar uma história daquelas, né? Mas a reação que a Michele teve quando a confrontei já era explicativa. Sabe, nunca mais nos vimos e nem nos falamos. Porque, repito, ela me bloqueou. Já tentei ligar de outros números, só que ela não atende. Sabe, na única vez que atendeu, quando viu que era eu, desligou na mesma hora. E mesmo as mensagens que eu mando de outros celulares, ela também não responde. Simplesmente me ignora. Tá fugindo de mim. A grande verdade é essa, é uma coisa que me dói, mas admito, ela tá fugindo de mim. Não quer nada comigo. Que mais que eu poderia pensar? Me bloqueou, me tirou da rota, não responde nada do que eu mando. E eu também já rodei pelas ruas próximas de onde eu costumava deixá-la, mas nunca vi mais nem sombra dessa mulher. Às vezes, eu chego a me perguntar se ela existiu de verdade, porque simplesmente evaporou. Não entendo por que ela ficou comigo. Se tinha feito o trabalho para o ex-marido, se o queria de volta, estava sofrendo por amor, por que ficou comigo então? Por que me beijou? Por que se entregou para mim naquele motel? Foi só uma vez, tudo bem, mas se gostava do cara, se o queria de volta, por que se envolveu comigo? E por que me encheu de esperança? Agora, o pior mesmo foi que me apaixonei de verdade. Ela fez aquele trabalho, aquela amarração para o ex-marido, que minha mãe até confundiu que tivesse sido para mim, só que não era. Ela pelo ex-marido. Só que não era, mas parece até que foi. Porque o efeito, não sei se aconteceu lá no ex-marido dela, só sei dizer que em mim fez, e muito efeito. Porque quem está agora, até meio desesperado, morrendo de saudade, sofrendo por amor, sou eu. Justo eu, que não tinha nada a ver com essa história. Justo eu, que nem imaginava que fosse me apaixonar. Assim, tão de repente.